O milagre que mudou a vida de Luciana, quando a fé venceu o impossível. Luciana sempre foi uma mulher forte. Aos 32 anos, mãe de 2 filhos pequenos, ela trabalhava como auxiliar de enfermagem em um hospital público de São Paulo, dividindo-se entre plantões exaustivos e as responsabilidades de casa. Mas em 2019, sua vida começou a desmoronar quando um diagnóstico médico abalou tudo o que ela conhecia: neurofibromatose tipo 2, NF2, uma doença genética rara que causa tumores no sistema nervoso, principalmente nos nervos auditivos. Os médicos foram claros: ela perderia a audição progressivamente, poderia desenvolver tumores no cérebro e, em casos graves, a doença poderia ser fatal. Senhora Luciana, infelizmente não há cura. Vamos monitorar e tentar controlar os sintomas, mas prepare-se para uma vida com limitações, disse o neurologista, enquanto ela segurava o prontuário com mãos trêmulas. As dores de cabeça insuportáveis começaram pouco depois. Zumbidos constantes nos ouvidos, tonturas que a faziam tropeçar no meio da rua, e uma fraqueza que a impedia até de brincar com os filhos. O pior era a sensação de que seu corpo estava se tornando uma prisão. Os remédios aliviavam pouco, e as contas médicas consumiam todo o seu salário. O marido, um motorista de aplicativo, fazia horas extras, mas o desespero tomava conta do lar. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu só quero ver meus filhos crescerem, chorava Luciana todas as noites, ajoelhada ao lado da cama. Foi então que sua vizinha, Dona Maria, uma senhora de fé inabalável que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, bateu à sua porta com um convite que mudaria tudo. Minha filha, você já tentou levar esse problema para Jesus? Na Universal, Deus faz milagres todos os dias. Venha comigo domingo, só uma vez. Não custa nada tentar. Luciana, que havia sido criada no catolicismo mas há anos não pisava em uma igreja, hesitou. Mas a dor e o medo falavam mais alto. Se Deus existe mesmo, que Ele me mostre um sinal, pensou, enquanto aceitava o convite. O primeiro passo, encontrando a fé no lugar certo. No domingo seguinte, Luciana entrou na Universal pela primeira vez. O que mais a impressionou não foram as paredes ou os bancos, mas a atmosfera de fé pura que tomava conta do lugar. As pessoas oravam com lágrimas nos olhos, os louvores eram vibrantes, e o pastor falava com uma autoridade que ela nunca havia visto antes. Hoje é o dia da sua libertação. Deus não quer você doente, Deus quer você livre, declarou o pastor durante a pregação, enquanto olhava diretamente para Luciana, como se soubesse de sua dor. Ela sentiu algo estranho no peito, uma queimação, como se uma chama estivesse acesa dentro dela. Quando o pastor chamou os enfermos para a frente, Luciana, mesmo com vergonha, se levantou. Mãos foram colocadas sobre sua cabeça, e ela ouviu palavras que nunca esqueceria. Em nome de Jesus, essa doença sai agora. O sangue de Cristo te purifica, te sarar. Você é filha de Deus, e o diabo não tem poder sobre você. Luciana começou a chorar sem controle. Algo dentro dela quebrou. Não era só emoção, era como se uma corrente invisível se rompesse. Naquele momento, ela entendeu, não era mais uma vítima, era uma guerreira. O pastor então a ungiu com o óleo sagrado, enquanto a congregação fazia uma corrente de oração ao seu redor. Luciana sentiu as mãos pesadas sobre seus ombros, como se uma força divina a sustivesse. Creia, minha irmã. A sua fé te salvou, disse o pastor, enquanto ela caía de joelhos, abalada pelo Espírito. A batalha da fé, campanhas, dízimo e a fogueira santa. Nos dias seguintes, Luciana voltou à igreja todos os dias. Participou da campanha dos 7 dias de jejum e oração, onde aprendeu que a fé sem obras é morta. Mesmo com pouco dinheiro, ela começou a separar o dízimo e as ofertas, não como obrigação, mas como ato de fé. Se Deus é dono de tudo, por que eu não vou confiar nele com o pouco que tenho, pensava, enquanto depositava suas ofertas no altar. Uma noite, durante a fogueira santa de Israel, um culto especial de libertação, Luciana sentiu algo sobrenatural acontecer. Enquanto o pastor orava contra as amarras do inimigo, ela teve uma visão, viu um anjo segurar uma espada de fogo e cortar algo escuro que saía de seu corpo. No mesmo instante, os zumbidos em seus ouvidos pararam. Glória a Deus, gritou, levantando as mãos. A igreja inteira explodiu em louvor. Mas o inimigo não desistiria tão fácil. Na semana seguinte, os sintomas voltaram com força total.
A dor de cabeça era tão intensa que ela mal conseguia abrir os olhos. Desanimada, Luciana quase desistiu. Talvez Deus não queira me curar, murmurava, enquanto se arrastava até a igreja mais uma vez. Foi então que o pastor a chamou para uma conversa particular. Luciana, o diabo está com medo de você. Ele sabe que quando você ora, Deus age. Mas você não pode fraquejar agora. A vitória está próxima. Ele então a convidou para participar de uma vigília de madrugada, onde os fiéis oram até o amanhecer em busca de milagres. Exausta, mas determinada, Luciana aceitou. O milagre, quando Deus escreve o final da história. Às 3 horas da manhã, durante a vigília, enquanto centenas de vozes clamavam em uníssono, Luciana sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Era como se fogo líquido corresse por suas veias. Ela caiu no chão, tremendo, enquanto o pastor e os obreiros oravam sobre ela com uma unção poderosa. Saia, espírito de doença. Em nome de Jesus, eu determino, esta mulher está curada. De repente, Luciana sentiu algo sair de dentro dela. Não era dor, era alívio. Uma paz indescritível encheu seu ser. Quando se levantou, percebeu que os zumbidos haviam sumido. As dores de cabeça, desaparecidas. Sua visão, antes turva, estava cristalina. Eu estou curada, gritou, correndo para o altar. A igreja inteira irrompeu em aplausos e lágrimas. Nos dias seguintes, Luciana voltou ao médico para novos exames. O neurologista, espantado, não encontrou nenhum sinal dos tumores. Os laudos mostravam regressão total da doença. Isso não tem explicação médica, admitiu o médico, coçando a cabeça. Continue fazendo o que estiver fazendo. Luciana sorriu, sabendo muito bem quem havia operado aquele milagre. A transformação, de vítima a testemunha. Hoje, Luciana não é mais a mesma. Além de completamente curada, ela se tornou obreira na Universal, ajudando outras pessoas a encontrarem a mesma fé que a salvou. Seu casamento foi restaurado, suas finanças prosperaram, e seus filhos crescem vendo o poder de Deus em ação. Eu aprendi que Deus não nos dá só o que a gente pede e Ele nos dá muito mais. Mas nós temos que fazer a nossa parte, ter fé, persistir, e não desistir na primeira batalha, testemunha ela, toda vez que sobe ao altar para contar sua história. Sua lição de vida é simples, mas profunda. A doença pode atingir o corpo, mas não pode tocar a fé. Quando você entrega tudo a Deus até o que parece impossível, Ele faz o sobrenatural acontecer. A Universal não é só uma igreja, é um hospital de almas, um lugar onde Deus opera milagres todos os dias. Mas o milagre só acontece para quem crê e age. Se eu não tivesse dado o primeiro passo, ainda estaria no chão. Mas hoje, estou de pé, e com Jesus, nada me derrubará mais. E assim, a história de Luciana se tornou mais um testemunho vivo do poder de Deus na Igreja Universal do Reino de Deus, um lugar onde a fé move montanhas, e onde nenhum caso é impossível para aquele que tudo pode. A vida de Luciana mudou completamente depois daquele milagre. O que antes era uma rotina de dor e desespero, agora se transformou em uma jornada de gratidão e propósito. Ela não só recuperou a saúde, mas também encontrou uma missão: levar esperança para outras pessoas que, como ela, estavam à beira do desânimo. Toda semana, ela estava lá, na Universal, não mais como uma pessoa quebrada, mas como uma guerreira. Não perdia um culto, uma corrente de oração ou uma campanha. Se Deus me deu uma segunda chance, eu não posso desperdiçar, dizia ela, sempre com um sorriso no rosto e a Bíblia na mão. Muitas vezes, depois dos cultos, pessoas se aproximavam chorando, contando suas lutas, doenças, dívidas, famílias destruídas. Ela orava com elas, compartilhando sua própria história. Se Deus fez por mim, Ele fará por você também. Só não desista, falava com convicção, enquanto impunha as mãos e clamava pelo milagre daquela pessoa. Um dia, uma mulher chamada Marisa chegou até ela após o culto, com os olhos inchados de tanto chorar. Irmã, eu tenho um filho de 12 anos com um câncer raro. Os médicos disseram que não tem mais jeito, a voz dela tremia. Luciana abraçou-a forte e disse: Marisa, eu já estive no lugar que você está. Já ouvi que não tinha cura, que era para me preparar para o pior. Mas Deus não depende de relatórios médicos. Ele é o Deus do impossível.
Naquela noite, as duas se ajoelharam juntas no altar, e Luciana orou com uma fé que só quem já viu o sobrenatural pode ter. Senhor, o Senhor curou a mim, e o Senhor vai curar o menino dessa irmã também. Em nome de Jesus, eu determino que essa doença saia agora. Uma semana depois, Marisa voltou à igreja com o rosto iluminado. Irmã Luciana, os exames do meu filho deram negativo. Os médicos não acreditam, disseram que é um erro, mas eu sei que foi Deus. O menino, que antes mal conseguia sair da cama, estava ali, sorrindo, ao lado da mãe. Mais um milagre. Mais uma vida transformada. Luciana sabia que aqueles momentos não eram coincidência. Era Deus usando sua história para abençoar outras pessoas. Ela passou a participar ativamente das reuniões de libertação, das correntes de jejum e até mesmo ajudar na evangelização nas ruas. Antes, eu pedia esmola nas sinalizações. Hoje, eu dou o pão espiritual para quem está faminto de esperança, costumava dizer. Mas nem tudo foi fácil. Satã não gosta de ver almas sendo libertas, e as batalhas espirituais continuaram. Houve noites em que o desânimo queria voltar, dias em que as dores pareciam querer ressurgir. Mas Luciana tinha aprendido uma coisa: a fé não é a ausência de lutas, é a certeza de que Deus já venceu todas elas. Toda vez que a dúvida batia a porta, ela corria para a igreja, se ajoelhava no altar e clamava: Senhor, eu não vou recuar. O Senhor me tirou do lixo para me colocar no trono, e eu não vou voltar atrás. E Deus sempre respondia. Uma paz inexplicável enchia seu coração, as dores sumiam, e ela saía de lá mais forte do que nunca. Hoje, Luciana não é mais conhecida como a mulher doente que mendigava na porta do hospital. Agora, é a irmã que ora com poder, que testifica com ousadia e que não tem medo de enfrentar qualquer gigante. Ela até mesmo começou a liderar um grupo de oração em sua casa, onde pessoas de todas as idades se reúnem para buscar a Deus. Se Deus pode transformar a minha vida, Ele pode transformar a de qualquer um. Basta crer e não soltar a mão dele, ensina ela, enquanto vê mais e mais vidas sendo restauradas. Sua família, que antes a havia abandonado, hoje a procura. Seu marido, que a deixou quando ela ficou doente, apareceu um dia na igreja, arrependido. Eu não mereço seu perdão, mas peço a Deus e a você uma chance, disse ele, com lágrimas nos olhos. Luciana, com o coração cheio de amor, estendeu a mão. Deus me perdoou, como eu não ia perdoar você? Vamos recomeçar, mas agora com Jesus no centro. E assim, o que o inimigo queria usar para destruí-la, doença, abandono, miséria, Deus transformou em testemunho. Luciana não só foi curada, como se tornou uma instrumenta nas mãos do Senhor para curar outros. Sua vida é a prova de que, na Universal, não há caso perdido. Assim, um Deus que ouve, que age e que transforma o que era para ser tragédia em triunfo. Se você está lendo essa história e pensa que seu problema é grande demais, eu tenho uma mensagem para você: vá até a Universal. Não importa como você está, se está quebrado, doente, endividado ou sozinho. Lá, você vai encontrar um Deus que não desiste de você. Eu sei, porque Ele não desistiu de mim. E hoje, eu sou uma nova criatura. Não pela minha força, mas pela graça dele. E se Ele fez por mim, Ele fará por você também. Basta você dar o primeiro passo. Quando Luciana terminou de dar seu testemunho naquele domingo na Universal, o altar estava lotado de pessoas chorando, levantando as mãos e clamando por um milagre. Entre elas, estava a Dona Maria, uma senhora de 62 anos que há mais de uma década lutava contra um câncer agressivo. Os médicos já tinham dito que não havia mais o que fazer, que era só questão de tempo. Mas ali, ouvindo aquelas palavras cheias de fé, algo dentro dela se acendeu. Se Deus curou ela, pode me curar também. Pensou, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto marcado pela dor e pelo cansaço dos tratamentos. Naquela mesma noite, Dona Maria voltou para casa com uma certeza no coração: ela não ia desistir. Começou a frequentar as reuniões de terça-feira, a participar das correntes de oração e a jejuar como nunca tinha feito antes. Os pastores oravam por ela com uma fé contagiante, e a cada reunião, ela sentia uma força nova, como se algo dentro dela estivesse sendo renovado. Até que, 3 meses depois, no dia do seu retorno ao hospital para mais um check-up, os médicos ficaram boquiabertos. Os exames não mostravam nenhum sinal da doença. 0. Como se o câncer nunca tivesse existido.
Isso não é possível. Os tumores sumiram. Como? O médico balbuciou, olhando para as telas como se não acreditasse no que via. Dona Maria sorriu, com os olhos brilhando, e respondeu com uma calma que só quem já viu o sobrenatural pode ter. Doutor, eu só sei de uma coisa: Deus é fiel. E na Universal, ele faz o que a medicina não pode. E não foi só ela. No mesmo período, um jovem chamado Rodrigo, viciado em drogas há anos, entrou arrastado pela mãe em uma das reuniões de libertação. Ele estava esquelético, com os olhos fundos e as mãos trêmulas, mas quando o pastor impôs as mãos sobre ele e orou com autoridade, algo quebrantou. Rodrigo caiu no chão, chorando como uma criança, e saiu dali livre. Hoje, ele é um obreiro na igreja, ajudando outros a se libertarem das mesmas amarras que quase o destruíram. Essas histórias não são coincidência. São a prova de que, onde o homem diz a não tem jeito, Deus diz a eu tenho caminho. A Universal não é só um lugar de pregações bonitas, é um campo de batalha espiritual, onde o impossível se torna possível, onde vidas são restauradas e onde o inimigo é derrotado em nome de Jesus. Se você está lendo isso hoje e sente que sua situação é sem saída, lembre-se, Luciana estava à beira da morte, Dona Maria ouvia que seu câncer era terminal, Rodrigo era escravo das drogas. Mas hoje, os três estão aqui, de pé, vitoriosos, porque decidiram crer no Deus que opera milagres. Não espere tudo piorar para buscar a Ele. Não espere a última hora. Deus está te chamando agora. Vá até a Universal mais próxima. Entre com fé, mesmo que seja com um grão de mostarda. Clame pelo seu milagre. Persista. Porque o mesmo Deus que ressuscitou a Luciana, que sarou a Dona Maria, que libertou o Rodrigo é o mesmo Deus que está te olhando neste exato momento, dizendo: Filho, a sua vitória já está garantida. Basta você estender a mão e pegar. Naquela mesma semana, enquanto os testemunhos de Luciana, Dona Maria e Rodrigo ainda ecoavam no coração dos presentes, uma mulher chamada Ana Cláudia entrou pela primeira vez na Universal. Ela vinha arrastando uma dor que parecia não ter fim. Há 3 anos, seu filho, Pedro, de apenas 12 anos, havia sido diagnosticado com uma doença rara nos ossos que o deixava acamado, com dores insuportáveis. Os médicos falavam em cadeira de rodas para o resto da vida, em medicamentos que só aliviavam um pouco a dor, mas nunca a cura. Ana Cláudia já havia chorado todas as lágrimas que podia. Até que, certo dia, enquanto passava em frente à igreja, ouviu um culto ao vivo pela porta aberta. Alguém gritava: Deus ainda faz milagres. Ela parou. Algo dentro dela disse: entre. No primeiro dia, ela não teve coragem de falar com ninguém. Só ficou no fundo, ouvindo as orações. Mas no segundo dia, quando o pastor fez o apelo para quem precisava de um milagre, Ana Cláudia levantou a mão trêmula. Uma obreira se aproximou, colocou as mãos em seus ombros e começou a orar com ela. Senhor, o Senhor conhece a minha dor. O Senhor sabe que eu não aguento mais ver meu filho sofrer. Se o Senhor é real, me mostra agora. As lágrimas escorriam sem parar. Naquela noite, ao chegar em casa, Ana Cláudia encontrou Pedro chorando de dor, como sempre. Mas dessa vez, em vez de se desesperar, ela se ajoelhou ao lado da cama dele e começou a orar em voz alta, como tinha visto na igreja. Em nome de Jesus, eu determino que essa doença saia do corpo do meu filho. Que os ossos dele sejam restaurados, que a dor acabe agora. Pedro, surpreso, olhou para a mãe. Nunca a tinha visto tão firme. E então, algo incrível aconteceu. Enquanto Ana Cláudia orava, Pedro sentiu um calor estranho percorrer suas pernas. De repente, a dor que o atormentava há anos começou a diminuir. Ele moveu os dedos dos pés, algo que não conseguia fazer há meses. Assustado, tentou sentar. E conseguiu. Mãe, a dor foi embora. Ana Cláudia não acreditava. Ajudo a levantar, e Pedro, com lágrimas nos olhos, deu os primeiros passos sozinho em anos. Jesus me curou, mãe. Eu sei que foi ele. No domingo seguinte, os dois estavam na Universal. Pedro, que antes mal conseguia se mexer, subiu ao púlpito e contou seu milagre para centenas de pessoas. Os médicos, ao verem as novas radiografias, ficaram estarrecidos, os ossos estavam completamente regenerados, como se nunca tivessem estado doentes. Isso não tem explicação médica, disse um deles.
Mas Ana Cláudia sorria, porque ela sabia a explicação: foi Deus. Só ele poderia fazer isso. E assim, mais uma família experimentou o poder do Deus que não muda. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou Lázaro, que curou cegos e aleijados, estava ali, na Universal, transformando vidas. Não era sorte. Não era coincidência. Era fé. Era a mão de Deus respondendo ao clamor daqueles que não desistem. Se você está lendo isso hoje e pensa que seu caso é diferente, que seu problema é grande demais, saiba que não é. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não olha para a sua situação e diz: esse é difícil demais. Não. Ele olha para você e diz: eu já venci isso na cruz. Basta você crer. Não espere mais. Não deixe o desânimo roubar sua bênção. Vá até a Universal hoje. Entre com fé. Clame pelo seu milagre. Persista. Porque a sua história de vitória pode ser a próxima a ser contada. E quando você subir naquele púlpito para testemunhar, vai olhar para trás e ver que, no meio da sua maior dor, Deus já estava preparando o seu maior milagre. Ele está te esperando. A porta da bênção está aberta. Basta você dar o primeiro passo. E então, o milagre aconteceu. Era uma manhã de domingo quando Maria subiu ao púlpito com os olhos brilhantes e as mãos trêmulas de emoção. A multidão silenciou ao ver a mulher que, meses antes, havia entrado naquela igreja arrastando não só o corpo fragilizado pela doença, mas uma alma esmagada pela desesperança. Os médicos haviam dado um veredito: não há mais o que fazer. Mas Maria decidiu que a última palavra não seria deles. Ela contou como, após cada culto, mesmo quando as lágrimas escorriam mais rápido que as orações, ela persistia. Como, nas noites de insônia, repetia para si mesma: se Deus ressuscitou a Lázaro, Ele pode me ressuscitar também. E foi assim, entre clamores e silêncios cheios de fé, que o impossível se tornou real. Os exames, antes sombrios, agora mostravam uma realidade que a medicina não conseguia explicar: a doença havia desaparecido. Não foi remissão, não foi erro de diagnóstico. Foi Deus escrevendo com sua própria mão: para mim, nada é impossível. Ao finalizar seu testemunho, Maria olhou para a plateia e disse, com a voz embargada: eu pensei que Deus tinha me esquecido. Mas Ele estava apenas preparando algo tão grande que minha mente não poderia entender. O meu não humano foi o sim dele. Reflexão final. A vida nos ensina que os milagres não chegam como raios em céus claros, mas como luzes que rompem a escuridão mais densa. Deus não evita a tempestade, Ele caminha sobre ela conosco. O que parece ser o fim, para Ele, é apenas o prelúdio de uma história maior. Maria descobriu que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de persistir mesmo quando elas gritam mais alto. Lição de vida. Se hoje você está com as forças no fim, lembre-se: Deus não mede o tamanho do seu problema, mas a profundidade da sua fé. O milagre não depende da lógica, mas da entrega. Não espere tudo fazer sentido, creia que Ele já está agindo, mesmo quando você não vê. A porta da bênção não se abre para quem apenas deseja, mas para quem ousa entrar. E agora, a pergunta que fica é: você vai ficar do lado de fora, ou vai dar o primeiro passo? A escolha é sua. Mas a vitória? Essa já está garantida.